Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Bom, a aula de hoje vai ser sobre revisão, revisão sobre análise sintática. Nós vamos ter uma prova, então a gente precisa estudar para essa prova. Então, a primeira coisa importante é a gente ver os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Então, a primeira coisa importante é a gente verificar os passos, para a gente achar esse sujeito. Vamos ver o exemplo aqui. O professor precisou de mais uma especialização. Primeira coisa, eu tenho que encontrar o verbo dessa oração. É o primeiro passo sempre. E depois eu pergunto ao verbo quem. Quando eu pergunto ao verbo quem, eu encontro o sujeito. Então vamos ao verbo. Precisou. Precisou. Quem precisou? O professor. Então, se eu tenho ali precisou, eu tenho o sujeito o professor, aquilo que eu falei do professor, que precisou de mais uma especialização, é o predicado. Então, eu vou ter o sujeito o professor, que é de quem eu estou falando na oração, e o predicado precisou de mais uma especialização, que é o que esse sujeito fez ou sofreu. Então, eu preciso depois também avaliar e analisar os verbos da oração, se eles são transitivos, intransitivos ou verbos de ligação. O professor e os alunos resolveram os problemas. A mesma coisa, Eu vou primeiro achar o verbo da oração. Resolveram. E aí eu pergunto, quem resolveu? O professor e os alunos. Tem ali um sujeito composto, que são dois núcleos. Resolveram precisa de uma explicação. Então é um verbo transitivo e é direto, porque eu não tenho preposição ali. O que eles resolveram? Os problemas. Esse complemento eu chamo de objeto direto. Então eu tenho aí o sujeito, o complemento, o verbo transitivo, que é o verbo que precisa de explicação, e o objeto, que é o complemento, é a explicação. Então, o verbo transitivo é o verbo que precisa de uma explicação. Vamos ver agora quando esse verbo transitivo ele pode ser indireto. Então, a turma de redação precisou de mais aulas. Vamos encontrar primeiro o verbo precisou. Quem precisou? A turma de redação. Tem um sujeito simples, porque eu tenho só um núcleo ali, Precisou de quê? De quê? De mais aulas. Se eu tenho a preposição de ali ou qualquer outra preposição após o verbo, esse verbo transitivo ele é indireto por causa da preposição. E o objeto também é indireto. Vamos ver o exemplo de um verbo intransitivo. Minha esposa engravidou. Qual é o verbo dessa oração? Engravidou. Quem engravidou? Minha esposa. Eu tenho o sujeito e tenho o verbo. Percebe que esse verbo ele não tem nada após o verbo, não tem explicação, não tem complemento nenhum do verbo. Não tem. Então esse verbo que não precisa de explicação, não precisa de complemento, ele se chama verbo intransitivo. Então o verbo intransitivo é o verbo que não precisa de explicação. Para que a gente consiga ver as outras situações, nós vamos ter que fazer um outro vídeo. Então por enquanto é isso. Espero que tenha entendido. Então boas atividades. Até a próxima.